Palavra de Deus para os nossos corações nessa noite hoje. Essência do valor. Valor é algo que nós precisamos construir dentro de nós. E tem algo na palavra do Senhor que está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12. Eu quero ler com vocês nesse momento. O Senhor nos falando tão profundamente sobre valor, e que essa essência possa capturar o seu coração nessa noite. Amém? Fique aqui, se esforce, não fique indo beber água, nem no banheiro. Depois do culto você faz isso. Mas agora, concentre-se na palavra do Senhor para que ela chegue completa na sua alma. Amém? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pode ir. Porque todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tem algo muito interessante aqui no versículo 11. Volta para mim, Ana, por favor. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens. Essa tradução, ela não fala a essência desse texto no original aramaico, que foi o que ele foi produzido. No original, esse texto diz, e algumas traduções de vocês aí devem falar isso aí nos aplicativos, nas bíblias de vocês. Se vós, sendo mau, sabem dar boas coisas, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Alguém de vocês já viu essa tradução? Por quê? A boa dádiva de Deus, o bem de Deus, o maior valor de Deus, é a essência do Espírito Santo. Deus é? E importa que os seus adoradores o adorem em? Essa parte do versículo vocês sabem, né? São verdadeiramente adoradores. Então o bem de Deus é a presença do Espírito Santo, que conserva a vida daqueles que nele creem. Mas quando o Senhor Jesus está falando disso, Ele começa dizendo, para que possamos pedir e receber. E Ele conclui dizendo que nós podemos dar boas coisas aos filhos. Ele faz uma correlação de valores. Ele relaciona o homem, a mulher, pai e mãe, com o valor da sua vida, que é o seu filho, Deus como nosso Pai eterno, com o valor de cada um de nós que somos seus filhos. Então, aí a gente consegue entender com clareza, com esse paralelo que Jesus usa. Nós que somos pais, vocês que são mães, se nós tivéssemos o poder, a gente faria o mundo girar ao contrário para proteger os nossos filhos. Não faríamos? A maior dor de um pai e de uma mãe qual é? Não poder dar uma coisa ao seu filho, ou o seu filho está passando por uma situação que ele não pode acudir, que ele não pode ajudar. Às vezes a criança, o filho, não só criança, mas adulto, está passando mal, e o pai fala, poxa, podia ser em mim, mas não nele. Não é assim que acontece? Porque é o maior valor, porque aprende a valorizar aquilo que saiu de si e quer cuidar muito bem. E Jesus usa então essa figura, dizendo, vocês são maus, mas vocês sabem o que é valor. Daqueles que vocês têm como filhos, e o vosso Pai que está no céu é bom. Ele vai te dar boas coisas. Ele vai te dar o Espírito Santo se você o pedir. Mas antes de falar
Se você o pedir, Ele já te ensinou o que é verdadeiramente valor. Nós precisamos construir dentro de nós a essência do valor. Nós precisamos ser pessoas de valor para nos relacionar com o nosso Deus. O Senhor está procurando corações que saibam dar valor à sua essência, para que Ele possa nos visitar com a sua essência, para que Ele possa derramar a graça dEle sobre nós, porque Ele está cheio de graça, Ele está cheio de bondade, Ele está cheio de vida para distribuir àqueles que buscam, mas aqueles que buscam com um coração inteiro, aqueles que buscam com um coração que sabe dar valor. Deus não é um doador de esmolas, Deus não é um atendente de pedinte, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Muitas pessoas pedem e não recebem, sabe por quê? Não dão valor ao Deus dos céus no seu coração. Querem usar a Deus como um bilhete sorteado de loteria, querem usar a Deus como aquele que pode fazer algo que Ele precisa. E qual é o valor de Deus? Buscam-se muito as mãos de Deus, mas e o Deus das mãos? Poucos têm buscado. E o valor do Deus das mãos é o compromisso de vida com a graça dEle, com a essência dEle, com a pessoa dEle. Infelizmente, nossa geração tem assistido muitas atrocidades com o nome de Jesus. É uma geração que não sabe valorizar o nome de Jesus, coloca Jesus como se fosse qualquer coisa. Mas o Senhor Jesus não é qualquer coisa. O Senhor Jesus não é qualquer pessoa. Ele é soberano, Ele é Rei da glória, Ele é todo-poderoso, Ele é Senhor da história, Ele pode mudar as nossas vidas, Ele é Senhor das nossas vidas. E quando nós começamos a aprender o valor que Ele tem, então nós podemos pedir, porque Ele vai nos dar, porque aí o nosso coração se alocou, se colocou na posição correta de se relacionar com Deus dos céus. Ele já disse quem Ele é, Ele já disse o que Ele tem. Ele é Pai. Por isso Ele correlacionou o ser humano. Você que é pai ama seu filho. Eu sou pai, eu amo meu filho. Mas o pai quer ser valorizado pelo filho. Se a dor do filho dói o coração do pai, a desonra do filho dói 2 vezes o coração do pai. Um filho que não valoriza, um filho que não honra, um filho que não respeita, dói 2 vezes o coração do pai. Então Deus está dizendo isso para nós. Descubram a essência do valor, me coloquem no lugar devido, e vocês vão ver o que eu posso fazer com a história de vocês. Olhando para a palavra de Deus, nós encontramos um homem, João, que soube valorizar o Senhor Jesus em sua essência. Olha as palavras que João disse no seu livro, ou no livro que fala sobre ele, capítulo 3. João Batista aqui. E foram ter com João, e disseram-lhe, mestre ou rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, olha o entendimento de valor. O homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Deixa parado aí. Qual era esse contexto? Esse contexto era do ministério de João, avançando nas margens do Rio Jordão. João estava pregando o arrependimento. A teologia não sabe se João é o último profeta do Velho Testamento ou é o primeiro do Novo. Porque João é um divisor de águas. João é um ponto de convergência. Antes de João, havia 400 anos que Deus não falava com ninguém, nem sacerdote, nem rabino, ninguém na face da terra. Chama-se período interbíblico, do final do livro de Malaquias até o princípio do livro de Mateus. Tem um intervalo de 400 anos que Deus não fala. De repente, aparece um homem no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas, que é esse cara? Que reino é esse? E aí as pessoas começam a converter o coração. A pregação de João, uma dura pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Larguem os seus pecados, larguem os seus erros, larguem tudo de mal que vocês fazem. E a palavra ia impactando, ia impactando, ia impactando.
João se tornou tão odiado que o fim dele, vocês sabem qual foi? A sua cabeça foi servida numa bandeja pela filha de Herodias, que, incomodada pela pregação de João, dizendo para ela, você não pode adulterar, incomodada com essa pregação, um dia, a sua filha dança para o rei, e o rei fala para a menina, pede-me o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. A menina vai perguntar para a mãe, e a mãe diz para ela, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E esse foi o fim dele, na terra. Mas esse não foi o silêncio dele, porque a voz de João continua ecoando aos nossos corações 2000 anos depois de tudo isso. Então João tinha uma pregação dura, e a humanidade se convertia à dureza da pregação de João. E de repente os discípulos de João chegam para ele e diz, João, aquele que você deu testemunho, ele está batizando. Aquele que você batizou outro dia, e que teve ali uma experiência impactante, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e a voz disse, esse é o meu filho, em quem me comprazo. Mas as pessoas ainda não tinham um entendimento claro de quem era o Messias. Ele era mais um que foi batizado por João. E de repente ele começou a pregar. E as pessoas começaram a se convergir para a pregação dele. Quem? O homem de Nazaré. Nem sabiam o nome dele. Jesus. E aí os discípulos de João chegam para ele e dizem isso. Aquele está batizando do outro lado. Jesus naquele momento estava dividindo a igreja de João. Jesus, naquele momento, tinha motivos para ser rejeitado ou resistido por João. Mas o que João diz é, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Porque antes de olhar o valor humano das pessoas, João olhava o valor essencial. Se esse homem está fazendo uma obra diferenciada e as pessoas estão vindo para ele, essa é a essência do valor de João. Ele só pode estar recebendo isso do céu. Continua o texto, versículo 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegrar-se-á muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Todos estavam vendo um homem qualquer. Todos estavam vendo uma nova filosofia. João estava vendo uma essência de valor. João detectou a essência do Cristo em Jesus. O que eu quero te dizer com isso? Cristo não é nome de Jesus. Cristo é título. Cristo significa ungido de Deus, Salvador. Ele é Jesus, o Cristo. Mas até aquele momento, a Judeia, a Palestina inteira não sabia quem seria o Cristo. Na época de Jesus, quando Jesus apareceu na terra, existiam mais ou menos 450 homens em Israel se denominando Messias. Vários movimentos sociais manifestados para todos os lados, e eles diziam, eu sou Messias prometido pelos profetas, eu sou Messias, 450. E quando a gente lê na Bíblia, parecia que João tinha um relacionamento anterior com Cristo, mas João não tinha relacionamento com Cristo. Maria encontrou-se com Isabel quando grávida, depois afastou-se de Isabel, foi para outra cidade, para Nazaré. João vivia lá na beira do palácio de Herodes, perto de Jerusalém, uma distância gigantesca. Não existia telefone, WhatsApp, e-mail, carro, avião, navio, nada disso naquela época. As pessoas viajavam com o pé na poeira.
Então, para um encontro desse de Jesus com João, Jesus teve que viajar quilômetros. Quando Jesus chega para João, era apenas mais um judeu. Mas Jesus viu o Cristo no Jesus, antes que qualquer pessoa visse. E ele diz: aquele que tem a esposa é o esposo, eu sou o amigo dele. Eu estou feliz, a minha alegria está completa. Aquele que vem do céu é superior aos que são da terra. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ninguém sabia que Jesus, esse homem de Nazaré, ele era essa bomba toda. O ministério dele ainda não tinha começado. Depois que ele sai do Jordão, ele vai e passa 40 dias no deserto. Depois de 40 dias no deserto, ele vai fazer o primeiro milagre, que é transformar a água em vinho, que o profeta Edu aqui citou na hora da adoração. Até esse momento, nada disso tinha acontecido. Como João conseguiu perceber o valor de Jesus? Porque ele tinha revelação da essência do Espírito Santo. Quando a essência do Espírito Santo está dentro de nós, nós sabemos dar valor ao próximo, porque primeiro nós damos valor a Deus. Quem não dá valor a Deus, não dá valor ao próximo, não dá valor a si mesmo. Nós vivemos uma crise de valor, uma crise de essência, uma crise de honra no meio da nossa humanidade. E hoje a voz do Espírito Santo está gritando a plenos pulmões para mim e para você: aprendam a essência do valor. A palavra de Deus diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos. A unção, a graça, a verdade de Deus não é algo publicado por atitudes apenas, mas é algo que está antes das atitudes, é algo que motiva as atitudes. E João soube dar valor ao Senhor. E João teve humildade para se colocar no lugar de homem e Cristo no lugar de Deus. Aquele que vem de cima é soberano, está acima de todos. E hoje nós vemos uma geração que quer humanizar Jesus. Uma geração que quer ter um Jesus histórico, que quer ter um Jesus como páginas de livros, como figuras pintadas em quadros, que quer tratar Jesus de igual para igual. Ele não é igual a mim, ele não é igual a você, ele é superior. Filipenses capítulo 2 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, se humilhou e se tornou como um de nós. Por isso, o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Às vezes as pessoas gritam: em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, e nada acontece. Sabe por quê? Porque falam isso sem dar o verdadeiro valor ao nome de Jesus. Diante do nome de Jesus as muralhas caem, diante do nome de Jesus os mares se abrem, diante do nome de Jesus os mortos ressuscitam. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, nos momentos difíceis da sua vida, nos momentos de trevas, na beira dos velórios da vida, nos hospitais da vida, nas crises existenciais, nas falências financeiras. Chame pelo nome de Jesus e há poder no nome de Jesus. Se você acredita nisso, aplauda Ele. Há poder no nome de Jesus. Valorize Jesus. Eu sou apaixonado com aquela canção que todo mundo conhece. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo e nele a gente pode confiar. Eu acho que Moisés cantou lá na arca, né? Jesus, Jesus, valorizando. Essa é a essência do verdadeiro valor. Agora, a humanidade é vítima dos ataques das trevas. E o que o diabo mais quer destruir na humanidade é a essência do valor. O que são valores humanos? Valores são princípios morais, éticos, que conduzem uma pessoa. Absolutos de vida. Se tem uma ideologia combatida na nossa geração, é a ideologia do absoluto. Nada mais é absoluto, tudo é relativo. É ou não é, gente? Preto não é preto, branco não é branco. E por aí vai. Por quê? Porque valor é absoluto. O que é valor para você é valor para você.
Nós vemos uma geração que não respeita pai, que não respeita mãe, que acha que porque entra para uma faculdade, para uma universidade, estuda um pouquinho, aí sabe mais do que o pai. Aí tem um problema lá no ar-condicionado, vai correr para quem? Para o pai, para arrumar. Aí o pai fala assim, vai lá na sua faculdade e aprende a arrumar um ar-condicionado. Estou falando isso que tem um pai aqui que fez isso outro dia. Informação não é sabedoria. Conhecimento não é essência. E nós vemos essa realidade lavando a nossa sociedade. Meu pai é um bobo, não estudou, não tem estudo. Nas rodinhas de recreio de faculdade saem esses papos. Nós vamos palestrar para jovens, a gente vê isso acontecendo. O que é isso? Ataque do inferno para destruir o verdadeiro valor. Olha o valor que está sendo destruído na nossa geração. Bença pai, bença mãe. Nós que somos quarentões ainda temos esse valor, né? Mas a geração de hoje em dia acha graça. Deus te abençoe, meu filho. Olha o valor que tem nisso. Um pai estender a mão para o filho e falar, Deus te abençoe, meu filho. Só que a geração vítima dos ataques da ideologia do reino, acham coisa da roça, pedir bênção para o pai. Vê como os ataques são tão fortes com relação aos valores, e é uma geração que nós temos visto a expectativa de vida cada vez menor. Jovens morrendo cedo. Nós que temos 40, 45 anos, fizermos uma conta rapidinha na cabeça dos nossos amigos de escola, de quinta, de sexta, de sétima série, um monte já foi embora. Abocanhado pela droga, abocanhado pelo álcool, abocanhado pelo acidente, abocanhado pela violência, abocanhado por tantas coisas. Mas aí quando nós perguntamos para os nossos pais, eles fizeram 50 com aqueles amigos que eram amigos dele da escola. Fizeram 60 com aqueles... Aí quando chega nos 70 começa a galera a morrer. Começava, né? Nós não, nós já perdemos um monte. Todo mundo aqui já passou por isso. É ou não é, gente? E os nossos amigos, então, da nossa juventude, que a gente comia pipoca junto, ia para o cinema, os casaizinhos de namorado. Hoje, quando eu encontro com um amigo, eu não pergunto mais como é que está sua esposa. Porque eu já tomei tanta carada. Como é que está sua esposa? Qual? Aquela da época, nossa. Não, aquela acabou o casamento com 3 anos, depois casei com outro, casei com outro, casei com outro, casei com outro. Eu já tomei tanta carada que eu falo assim, e aí, tudo bem? Só, não passo daí. Por quê? Os valores vão sendo cada vez mais atacados. Não estou dizendo aqui, você que teve um problema no seu casamento, que divorciou, não se sinta arrasado, nem mal por isso, você está vivendo uma nova história, amém? Mas agora, conhecendo Jesus Cristo, quando você se casar de novo, segura a onda até o fim. Porque a tragédia foi de quando você não tinha as informações corretas. Amém? Mas com a informação correta, eu vou começar correto. Eu vou buscar o caminho de santidade. E eu vou saber que Jesus é a terceira dobra desse cordão que não deixa ele quebrar. O que eu estou falando é de uma crise social. A galera jovem hoje já vai para o cartório dizendo isso dentro do carro. Se não der certo, eu separo. Qual a forma mais fácil de fazer o contrato? É ou não é, gente? É ou não é? Porque o valor está sendo atacado. São principados e potestades, dominadores do mal, demônios que querem destruir o valor da humanidade, porque um ser humano que não se valoriza, não valoriza Deus. Um ser humano que não valoriza Deus, não valoriza o próximo. Rouba, engana, dá golpe, trai, adultera, prostitui, faz qualquer coisa, porque não valoriza ninguém, mata, não valoriza ninguém. Mas mesmo em meio à nossa sociedade tão atacada, o Espírito Santo ainda está vivo e disponível para todo o coração que nele crê e aprenda a essência do valor. Respeito, honestidade, humildade, empatia, senso de justiça, tolerância, educação, solidariedade, ética, valores são aquilo que damos importância.
valor. Quando eu estou sentado no ônibus, entra uma mulher grávida. Senta aqui, senhora. Estou lá na fila do banco, tem um pouquinho de cadeira, eu sento. Chega uma pessoa mais velha, levanta. Senta aqui. É honestidade, não mente. Foi na padaria, deu R$10. Aí a menina do caixa confundiu a nota de 2 com de 100, te dá. Não, é 100. Fica para você, não, você não me dá. O sem valor, não. O mundo é dos espertos. Valor. A nossa sociedade capixaba gritou aí há uns anos atrás, é injusto o pedágio, é injusto o pedágio. Estava caro mesmo. Mas quando houveram as manifestações que colocaram fogo nas cancelas, a galera passava e nem olhava para o pedágio. Maior crise. Carrinho lá, passou, está com problema, eu vou passar. Então o problema é o preço ou é o coração do homem? Senso de justiça, solidariedade, misericórdia, ética. Como é que fica? Outro dia eu achei linda a atitude de um garçom. Entrei no restaurante, sentei, aí comecei a pedir, ele começou a digitar lá no negocinho. Aí eu, está muito apertado aqui, vou lá para aquela mesa de lá. Fui. Ele veio e falou, senhor, me perdoe, essa praça é de outro colega. Eu vou ter que cancelar o seu pedido, para o senhor fazer para ele, porque senão a comissão vem para mim e a praça é dele. Falei, você é homem, cara. Falei com ele, você é homem de valor. Isso está em escassez na nossa sociedade, mas isso deveria ser o normal. É ou não é, gente? Essência do valor. O diabo quer destruir o valor da humanidade, porque ele não quer que a humanidade valorize o valor de Deus, o Espírito Santo. Quem não tem valor não tem o Espírito Santo. Quem não sabe que Jesus é Senhor não tem o Espírito Santo. Quem não honra pai e mãe não tem o Espírito Santo. Quem não tem justiça, quem não tem verdade, quem não tem respeito, quem não tem honestidade, quem não tem humildade, quem não tem empatia, quem não tem solidariedade, quem não tem ética, quem não tem misericórdia, como vai ter o Espírito Santo, gente? Então não importa como esteja a nossa sociedade, nós precisamos viver no compasso da palavra. Nós precisamos dar valor. Nós precisamos respeitar as autoridades, os mais velhos, os líderes. Nós precisamos respeitar, ainda que nós não concordemos, nós precisamos respeitar. A obediência gera bênção. E não adianta, tem uma galera aí pregando um cristianismo da facilidade, da rebeldia, do meu corpo, minhas regras. Vai dar errado. Vai dar errado. Regras de Deus. Quem fala do céu é superior a quem fala da terra. Não importa como a humanidade pensa, eu vivo como Deus pensa. Essa coisa é tão forte que quem tem valor se incomoda até com coisa boba. Outro dia mandei eu uma mensagem na lista, pus a minha mãe numa lista de transmissão. Para que eu fiz isso? Minha amiga, segue uma mensagem para edificar o seu coração. Meu telefone toca de vídeo. Falei, mamãe, não aconteceu alguma coisa, atendi. Ela estava com o cabelo atrapalhado, estava acabando de acordar. Seu cachorro, eu sou sua amiga, não sou sua mãe. Eu falei, calma mãe, é lista de transmissão. Lista de, não sei o que é isso não. Eu sei que você tem que falar, mamãe. Quem conhece a minha gordinha, 8,6, quase 7, sabe? Mas ela brigou comigo, dava aposta, ela ficar com raiva. Amor, sua mãe está muito brava por coisa de nada. Valor, gente. Como é que um filho chama a mãe de minha amiga? Para a geração de vocês jovens e adolescentes, né? Não estou falando que vocês estão errados, estou falando que é uma geração. Estou falando que é uma essência de valor. Deixa eu te falar uma coisa, pai. Você não é amigo do seu filho. Você é muito mais que amigo. Você dá vida por ele.
você deixa de comer para ele comer. Tem princípios que vão ser inegociáveis, que não é na pauta da amizade que você vai ganhar. Você vai ter que ordenar. Deixa eu te falar, filho, você não é amigo do seu pai, você é filho dele. Amigo está aqui, pai está aqui. Se você valorizar o seu pai, você vai descobrir que um pai é muito mais do que 1000 amigos. Nós não podemos, em nome de uma bandeira branca, negociar princípios eternos e fundamentais. Jesus disse: eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Jesus disse, ele se rebaixou para me chamar em um nível igual. Eu não posso querer subir para estar no nível igual a ele. Ainda que ele me chame de amigo, eu tenho que entender que ele nunca vai deixar de ser o Senhor da minha vida. E quando eu construo valores espirituais, quando eu construo valores eternos, eu vou ter valores humanos, eu vou tratar a humanidade com diferença, com valor, com honra. Saber dar o valor a uma criança, saber dar o valor ao idoso, saber dar valor às pessoas que estão ao meu redor, ainda que algumas pessoas me ataquem, me machuquem, me critiquem, queiram abusar do meu valor. Se o mundo é mau, a maldade do mundo não pode mudar a minha essência. Eu sou bom em Cristo Jesus, porque Ele é a bondade que está dentro de mim. Tem a história do sábio com seu discípulo na beira da fogueira. Saiu uma serpente, foi para o lado da fogueira, o sábio tirou a serpente picou uma vez. Ele soltou a serpente longe da fogueira, a serpente voltou para a fogueira, ele pegou a serpente, picou a segunda vez, terceira vez, ele tirou a serpente, e o discípulo disse: mestre, tu és um tolo. Por quê, meu discípulo? Já é a terceira vez que a víbora te pica, e tu ainda insistes em tirá-la do fogo? Deixe-a morrer. O sábio virou para o seu discípulo e disse: o fato da serpente ser má não pode mudar a minha essência, eu sou bom. Isso não tem a ver com a prudência, temos que ser prudentes. Se alguém te rouba, você não vai deixar sua carteira do lado dele mais. Isso é prudência. Mas a essência do valor é saber garimpar tesouros debaixo de todos os escombros emocionais que tem na vida das pessoas por aí. Por trás de todo ser humano que fere, tem um ser humano ferido. E a essência do valor sabe garimpar esse tesouro debaixo dos escombros. Como construímos esses valores? A formação do caráter é uma essência familiar. Mas nem todos têm uma família que podem te dar isso. Mas se a família não deu, lamentável produto do meio, a Bíblia dá. A Bíblia dá. Se nos voltarmos para a Bíblia, não importa a nossa história, não importa a nossa dor, não importa se tivemos pais, se não tivemos pais, se tivemos mãe, se não tivemos mãe, se fomos atacados, machucados, abusados, molestados, são páginas do passado. Em Cristo somos nova criatura. O sangue de Jesus nos cura de toda tragédia dessa vida. Quando nos voltamos para a palavra, aprendemos a dar valor. Quando nos voltamos para a palavra, aprendemos que temos valor. João, ele é filho de Zacarias e Isabel. João aprendeu a ter valor. João foi prometido por Deus. Pai, um sacerdote velho, mãe estéril. Zacarias e Isabel, está lá no capítulo 5 de Lucas. Mas Zacarias estava no templo e o anjo do Senhor chegou para ele e falou: vou te dar um filho, o nome dele vai ser João. Ele disse para o anjo: eu sou velho, minha mulher é estéril, como poderei ter um filho? O anjo Gabriel disse para ele: porque você duvidou de mim, você vai ficar mudo, até que a criança nasça.
Parece que o anjo foi muito duro com ele, não parece? Por que o anjo foi duro? Porque ele estava falando com Zacarias de igual para igual. Um anjo falando com um homem de igual para igual. O que os igualava? O valor do reino. Zacarias era de uma dinastia de sacerdotes chamados essênios. Quem eram os essênios? Essênios eram sacerdotes judeus que romperam com os sacerdotes que serviam no templo de Jerusalém e foram lá para o Jordão, para perto do Jordão, para viver na região chamada Qumran, numa região de cavernas. E ali eles criaram sua cultura, eles abandonaram as regalias que eles tinham como sacerdotes, e eles foram viver no deserto, porque os sacerdotes que viviam no luxo e na riqueza, tinham comprometido e negociado o seu valor espiritual. Por isso que João disse, lá no João 1,23, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele cresceu no deserto. Ele cresceu no deserto para aprender o verdadeiro valor das coisas de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia não chama Canaã de terra santa. A Bíblia chama Canaã de terra prometida. Mas a Bíblia chama o deserto de terra santa. Quando Moisés olha para a figueira que queima e não se consome, Deus diz para Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque a terra que pisa é terra. E ele estava no deserto. Deserto tem o poder de tirar a impureza de nós. Deserto tem o poder de nos colocar na posição de quebrantamento. Cuidado, pedir fortuna para Deus. Você não sabe quem você será com R$1 milhão na conta. Peça a Deus que supra as suas necessidades. E se você está passando por prova, vai passando pela prova dando glória a Deus, sem comer, sem beber, sem um teto sobre a sua cabeça, você não vai ficar. Se você está passando por deserto, deixa Deus completar a obra. A hora que você estiver pronto, Deus te tira do deserto. Porque só pode nutrir humildade no seu coração quem aprendeu com a escassez. Por isso João sabia o que era valor, porque ele cresceu no deserto. Sabe o que nós devemos aos essênios, gente? A Bíblia. Nós devemos a Bíblia aos essênios. Os manuscritos da Bíblia eram cópias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, era tudo cópia de cópia de cópia. E ninguém sabia de qual era a cópia. A cópia mais mais antiga, que tinha dos escritos do Velho Testamento, datava do ano 200 depois de Cristo. 200 depois de Cristo. Era a mais antiga, que tinha de textos que foram pelos registros escritos, em média, 4.000 anos atrás, que foi na época que Moisés viveu. Então os textos tinham mais ou menos 4.200 anos de idade, era a última cópia que tinha. Então tinha-se uma dúvida muito grande se esses textos eram originais ou não. E um dia, um beduíno palestino andando no deserto de Qumran, 1947 da nossa era, ele perde uma cabra. E ele andando atrás daquela cabra, ele vai entrando para a caverna, e de repente, dentro de uma caverna, ele descobre um jarro de barro, tapado, com algo parecendo uma rolha grande. Ele tira aquele jarro, e achando que tinha ouro ali dentro, ele descobre muito mais que ouro. Quando ele tira, ele vê que o pergaminho que estava armazenado ali dentro, tinha algumas escritas em hebraico. Pesquisadores do mundo inteiro começam a ir para a região de Qumran, em Israel, e datam aquele texto de 1000 anos antes de Cristo. Dizendo as mesmas coisas que os textos que tinham 200 anos depois de Cristo. Quando esses textos são encontrados o Pentateuco, são encontrados os profetas, é encontrado todo o Velho Testamento. Os pesquisadores do mundo inteiro, os arqueólogos, os historiadores, os antropólogos, baixam um decreto. A Bíblia é a maior verdade do planeta Terra. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quem preservou esses textos?
Quem guardou essas riquezas? Foram pesquisando os essênios, aquela ordem de sacerdotes, que rompeu com os sacerdotes do templo, que negociaram seus valores, da qual pertencia Zacarias, e da qual João Batista foi criado. Valor! Preserva a essência do céu na terra. Você quer ter a essência de Deus? Aprenda o que é valorizar o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo e o Pai Eterno. E você vai valorizar as pessoas, vai valorizar você, vai ter a presença da glória de Deus, um coração que queima e nunca para de queimar. Se quisermos ter a vida de Deus em nós, precisamos ser pessoas de valor. Mateus capítulo 25, versículo 23. Disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Para quem o Senhor diz isso? Aqui é uma parábola, uma história que Jesus construiu, que dizia que 3 homens tinham um Senhor, e cada um recebeu uma quantidade de talentos, ou moedas de valor, de ouro. Um recebeu 5, outro recebeu 2, e um recebeu 1. O Senhor entregou para eles e disse: cuidem do meu dinheiro. E foi embora. Quando voltou, o Senhor pediu contas daquele dinheiro, valor. O que tinha 5, devolveu 10. O que tinha 2, devolveu 4. O que tinha 1, chegou engasgado, disse: Senhor, sei que Tu és um Senhor severo, que ceifas aonde não semeou. Por isso, guardei o seu dinheiro, o seu talento, e te devolvo aqui o que me deste. O que o Senhor diz para ele? Servo mau, se você sabe que eu sou um Senhor que ceifo onde, colho onde não plantei, você devia pelo menos ter entregue meu dinheiro aos banqueiros, e eu recolheria agora com juros. Mas porque você foi mau servo, até o que você tem te será tirado, e será dado ao que tem mais. E ao que tinha mais, ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. O que você tem feito com o maior valor que você recebeu? Sabe qual a maior riqueza que você recebeu? Na verdade, a única: o tempo. Todos os dias, quando você acorda de manhã, você ganha um depósito na sua conta. 84.600 segundos. 24 horas de um dia. O que você faz com o seu tempo? Meia-noite de hoje, zerou. Os 84.600 que você recebeu, nunca mais você vai ter de volta. Sabe como é que a gente aprende a contar isso? Quando a gente está diante da face da morte. Ah, se eu tivesse mais tempo para fazer isso. Steve Jobs, o criador da Apple, iPhone, Macintosh, toda essa onda de tecnologia, foi um cara que ficou, não sei nem se bilionário dá para definir o Steve Jobs. Ele disse: de que adiantou toda a minha riqueza, se toda a fortuna que eu tenho não pode me comprar 1 minuto a mais de vida? Aprendam a valorizar o tempo. O que você tem feito do seu tempo? Quantos minutos por dia você gasta lendo a palavra? Esse é o maior tesouro do universo. Quando Jesus voltar, Ele vai falar: e aí, o que você fez com o talento, com a riqueza, com o tesouro que eu te dei? Ah, Senhor, não fiz nada. Vamos aqui na palavra de Deus. Mateus 25, 28 a 29. Tirai, pois, o talento e dai-o
ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Sabe o que é isso? Céu ou inferno. Quando eu multiplico o meu tempo na presença de Deus, dou valor ao Espírito Santo, eu só tenho um caminho, mais vida eterna. Quando eu não valorizo o meu tempo, não valorizo o Espírito Santo, não valorizo quem está ao meu redor, sabe o que eu tenho? Morte. Até o que tem, a pouca vida dessa terra, lhe será tirado. Mas ao que tem muito, que multiplicou o seu tempo na presença de Deus, muito lhe será dado. Pode continuar aí. Mateus 25, 29, 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes pequeninos, meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Os que têm o valor e multiplicam o valor, aplicam o valor nos seus semelhantes, terão vida eterna. Quando você está fazendo por um ser humano com verdadeiro valor, você está fazendo por Cristo. Se aquele ser humano não der valor ao seu valor, ele perde a honra. Mas você multiplica, multiplica, multiplica e multiplica. Ovelhas e bodes. Tem valor? Não tem valor. Todos receberam talentos. Alguns nada fizeram com ele. Outros multiplicaram. O fim dos bodes será trágico. 45 e 46, versículos de Mateus 25. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizestes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Você percebe como a essência do Espírito Santo é entender o que é valor? Eu oro para que você saia daqui nessa noite, revendo os seus valores. O que é importante para você? O que te motiva? Por que você veio aqui hoje? Por que você acorda todas as manhãs? O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem acrescido a sua vida? O que você tem melhorado como ser humano? O que você tem sido usado por Deus?
Para com esse negócio, eu estou em crise, eu estou com problema, eu estou deprimido, eu estou muito tempo sem ir na igreja, eu estou desanimado. Isso não vai colar com Jesus não, hein? Não vai colar. Ai, Jesus, eu fiquei desanimado de ir na igreja, o irmão pisou no meu colo, não fizeram do jeito que eu queria, aí eu fiquei em casa vendo televisão, depois fui para o boteco beber cerveja, depois fui para a prostituição, é sempre assim. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Você destruiu o meu valor, você apodreceu o tesouro que eu te dei, a vida. O mesmo tempo que você passa chorando, se lamuriando, reclamando, você poderia passar adorando o Rei dos Reis. É o seu valor. Eu, nessa minha vida de pastor, já cansei de ver livre dentro de presídio e presidiário dentro de shopping. Como é que é isso? Já cansei de tomar café no shopping para atender crente deprimido, tomando um cafezinho de R$15 ali, uma fortuna. Tem dinheiro para pagar, ainda pagava o meu. E já cansei de ir no presídio. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. O cara está livre lá dentro. E encontrei com uma vez que me disse o seguinte: ô pastor, não precisa nem orar para reduzir minha pena não. Eu faço questão de pagar tudo, porque Jesus me libertou aqui dentro, eu já estou livre. Livre dentro do presídio, preso dentro do shopping, dentro do carro com ar-condicionado, destruindo o tempo. Valor. Se Jesus for valor para você, como foi para João, não tem depressão que te para, não tem traição que te angustia, não tem conflito que te destrói, não tem caverna que te engole, porque você é maior do que tudo isso, naquele que te fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Valor, Ele é o meu valor, Ele é o meu Senhor, Ele me alcança e me usou como exemplo. Se eu que sou mau sei abençoar o meu filho, quanto mais meu Pai não vai me dar o Espírito Santo, sua boa dádiva. Eu concluo contando uma ilustração da pequena moeda. Uma vez um homem achou um baú, lá dentro uma moeda suja. Ele achou interessante, pegou aquela moeda, levou para um economista. O economista pegou a moeda, não, isso vale nada não. Ele achava o desenho, aquilo ali muito legal, estava preta. Falou, não, vou levar para um historiador, para ele ter um desenho aqui, para ele ver se é alguma coisa antiga. Quando ele levou para o historiador pegou a moeda, colocou a lupa, olhou para ele assim, ó. Ele falou, o que foi? Ele ficou estático. Foi lá, pegou um produto. Todo historiador, um pouco de químico, né? Tem lá os seus produtos, colocou naquela moeda. Outro dia limparam uma moeda para mim com pimenta, essa pimenta gota. Eu fiquei assustado. Pegaram a pimenta gota, uma moeda de 25 centavos suja, jogaram na moeda, deixaram um tempo, depois vieram com o guardanapo, limparam a moeda, ficou pim! Eu falei, rapaz, se faz isso com moeda, imagina que faz com meu barrigão. Foi lá, pegou um produto, não sei se era pimenta gota não, pegou o produto. Depois se você quiser, faz o teste da pimenta gota. Limpou a moeda. Limpou. Quando terminou de limpar, a moeda estava brilhando. Ele falou assim, meu amigo, eu quero te dizer que você é dono de 2 fortunas. Primeiro, pela quantidade de gramas em ouro que essa moeda é. Segundo, pelo valor histórico que ela tem. Ela tem um valor histórico que vale milhões para os museus da Europa, porque ela é única e exclusiva da sua série. E ela tem um valor em ouro, que se você derreter,
você pode vender. Tome a sua moeda. Aquele cara saiu dali, maravilhado, rico, de duas formas. Mateus 22, versículos 37 a 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, duas fortunas. Semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amor, a verdadeira essência do valor. Se você amar a Deus, você encontrou um tesouro. Se você amar as pessoas, você encontrou outro tesouro. As moedas estão aí. Descubra-as, investindo o seu tempo naquele que é soberano. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ame a Deus, ame o ser humano, viva a essência do valor de Deus. E o dinheiro não vai mexer com você, porque o dinheiro não é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é o Espírito Santo.